Olá, bem-vindos ao programa de Direito à Saúde baseado em evidências, o Jornal da Justiça, um programa patrocinado pelo Centro Cochrane do Brasil, uma entidade sem fins lucrativos ligada à Universidade Federal de São Paulo, que, dentro de uma colaboração internacional, mapeia o conhecimento em saúde daquilo que funciona, daquilo que tem efetividade, eficiência e que é seguro. Isso tem que ser feito de maneira imparcial, sem interesses comerciais, né? De forma que o Centro Cochrane do Brasil não tem financiamento nem do interior, nem do exterior, não é? E é um centro de treinamento de profissionais da saúde para exercer uma medicina de acordo com os marcos legais brasileiros, que exigem que implementações em saúde devam ser baseadas em evidências, Lei 12.401, e a Constituição brasileira, no seu artigo 196, diz que a saúde é um direito de todos, um dever do Estado, e é dever do Estado não só fornecer a saúde, mas como evitar agravos à saúde e permitir o acesso igualitário de todos, não é? E hoje nós estamos aqui com a feliz visita da professora doutora Marisa Prado Cobata, uma das maiores cirurgiões gástricas e do colo digestivo desse país. Ela é membro titular do Colégio Brasileiro de Cirurgiões e é professora da Escola Paulista de Medicina da Unifesp. A professora Marisa, então, é uma especialista em cirurgiã, eu diria, do colo, do intestino, e ela tem uma experiência clínica muito grande e é uma pessoa que goza de toda a nossa confiança. Marisa, muito obrigado por estar aqui conosco. Parabéns pela sua carreira vitoriosa. Você é uma das melhores especialistas dessa área da coloproctologia, não é? E respeitada pelos seus próprios colegas, né, que a recomendam repetidamente. Eu queria que vão começar falando aí como evitar doenças do colo que depois acabam tendo que ser operadas. Eu sei que a idade aumenta os riscos, mas tirando a idade, o que se pode fazer e qual que é a epidemiologia, qual é o cenário? Bom, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer o convite para que eu estivesse aqui presente com você. Eu que agradeço. É uma honra para mim. E falar de câncer do aparelho digestivo, né, que todo mundo tem bastante medo, hoje em dia já está bastante difundido a necessidade de uma dieta saudável, de uma vida mais saudável, de dietas mais ricas em fibras. E isso tem sido muito insistido na mídia e eu acho bastante importante que isso faz parte da prevenção primária do câncer coloretal, em que a gente, mesmo tendo uma carga genética que propicie a presença de um câncer ou de um pólipo, o fator ambiental seguramente é o que faz o desencadeante da formação dessas lesões. Então, essa é a prevenção primária. E quais são os fatores ambientais? Basicamente, a parte dietética, onde a grande ingestão de proteínas animais, gorduras animais e a baixa ingesta de fibras é que faz com que o indivíduo tenha uma incidência maior ou de uma propensão maior à formação do câncer coloretal. E o churrasco tem que ver com isso, né? Totalmente. Totalmente. Apesar de ser uma das comidas mais preferidas pelo brasileiro, né? Nós devemos evitar principalmente a gordura animal. Não se diz que tenha que evitar completamente uma carne, por exemplo, mas fazer o uso com menor frequência durante a semana, tentar tirar a gordura é o ideal. Sim. Mas principalmente a colocação na dieta como rotina de fibras, fibras vegetais, grãos, que vão fazer com que o ritmo intestinal, o trânsito intestinal seja mais rápido. Onde é que estão essas fibras vegetais para o telespectador que não é médico? Sim, nós temos, além de todas as verduras verdes escuras principalmente, as saladas, nós temos os grãos, onde hoje já se fala muito da linhaça, a granola, a quinoa, a chia,
Então, tem em casas de produtos naturais, hoje são bastante variados os produtos que podem ser incorporados na nossa dieta no dia a dia. Mas você falou da idade. Seguramente a idade é o que vai induzir também a formação de alterações genéticas ao longo da nossa vida. E as pessoas estão envelhecendo. E as pessoas estão envelhecendo mais e fazendo com que a gente tenha maior propensão à formação de um câncer, porque a gente, no passado, morria antes, né? Agora a gente chega a uma idade mais avançada. Vive suficientemente para correr o risco de ter câncer. Para correr o risco de ter um câncer. E aí, como é que se faz a prevenção? Porque o diagnóstico precoce do câncer também tem melhor prognóstico, né? Sim. No passado, a gente imaginava que com o aumento da prevenção secundária, a gente conseguiria, com toda a tecnologia que nós temos hoje, fazer com que houvesse uma diminuição da incidência e até da gravidade e melhorar o prognóstico do câncer coloretal. No entanto, mesmo com toda essa insistência, ainda existe muita resistência das pessoas a fazer a prevenção secundária com facilidade. A prevenção secundária seria a análise completa do cólon e retirada de todas as lesões pré-cancerosas, que são os adenomas. Sejam eles os adenomas mais simples, os tubulares, os túbulo-vilosos, os vilosos, eles são lesões pré-cancerosas que são retiradas facilmente durante um exame de colonoscopia, mas muita gente ainda resiste à realização da colonoscopia, principalmente se não tem uma sintomatologia. A pessoa acredita que, por não ter sintomas, ele não deva se submeter a esse exame. E esse é um exame que seguramente é salvador, ele pode interferir diretamente. E deve começar em que idade e de quantos em quantos anos? Eu acho que depende dos seus antecedentes, que a gente tem um grupo chamado grupo de risco, risco médio e risco alto, que são as pessoas que têm um antecedente familiar importante de câncer. Por exemplo, um pai, uma mãe, um irmão, são gerações de primeiro grau que foram comprometidas com um câncer. Então, você tem que diminuir início dessa pesquisa, no mínimo em 10 anos, do que a idade que a pessoa teve. Acredita-se que se você começar com os parentes de primeiro grau, a partir dos 30, 35 anos, é uma boa idade para começar. Mas a grande maioria das pessoas acaba chegando aos 50 anos, sem que se faça essa pesquisa. Então, é importante que... A pesquisa é o exame, é né? a colonoscopia, que é o gold standard. E que não é tão drástica como era antigamente, né? Sim. No passado, se tinha muitos senões com relação à colonoscopia. Hoje ela é feita com muita tranquilidade, o preparo já não é tão agressivo. Eu acho que o problema a maior parte do exame é o preparo, né? Hoje se faz com sedação, de preferência com uma sedação segura, com alguém fazendo a sedação. E num ambiente que tem toda a monitorização cardíaca, toda a monitorização cardíaca, com recursos hospitalares, né? Para não preferencialmente, ter mesmo problema. que seja feita numa clínica, mas que seja feita com todos os recursos que se exige para uma segurança durante uma sedação. Então, o paciente já não tem mais o problema da dor, que todo mundo tinha muita queixa. E hoje em dia é um exame bastante tranquilo. Alguns ainda assim preferem fazer exames menos invasivos, mas até por vezes até mais invasivos por conta do preparo, e que também não são resolutivos como a colonoscopia, que é efetiva no sentido de ressecção de pólipos. Você já pode achar o pólipo, intervir e resolver. Ao mesmo tempo. Enquanto que existem outros exames mais recentes que ainda estão em fase de melhoria de tecnologia, né? Mas que é a colonografia por tomografia, que é a cápsula endoscópica do cólon, que já chegou ao cólon, mas que não tem o recurso da realização já de um procedimento. Exige que, se uma lesão for encontrada, que se complemente com uma colonoscopia. Então, ainda a colonoscopia é o exame gold standard e que seria o mais adequado para uma pesquisa, né? As pessoas têm muita resistência
Mas eu acho que a partir dos 50 anos de idade, pelo menos uma colonoscopia, qualquer indivíduo deveria se submeter, independente de ter ou não um antecedente familiar ou um antecedente pessoal que indique que necessita desse exame. E tanto o homem quanto a mulher, né? Tanto o homem quanto a mulher. A incidência é igual nos ambos os sexos. E você pode fazer o diagnóstico de divertículo, né? Pode também. fazer outros diagnósticos, angiodisplasias, divertículos, que são normais numa idade mais avançada. Quase todas as pessoas vão acabar tendo moléstia diverticular um dia, mesmo que assintomáticas. Você pode diagnosticar outras lesões como retocolite, doença de Crohn, doenças mais benignas e outras nem tanto. Perfeito. E você tem uma experiência enorme, né, com cirurgia de cólon de útero. Como é que é o prognóstico do câncer de cólon de útero? No mais jovem, no mais idoso? Eu vejo pacientes com 85 anos com câncer... Câncer coloretal. Câncer coloretal. E que estão vivos 6 anos depois, sem nenhum sintoma. Como é que é o prognóstico da doença? Faz-se uma classificação, um estadiamento da lesão, e a gente sabe que as lesões de estadiamento mais precoce têm um índice altíssimo de cura. Por isso que é importante fazer o exame. Por isso que é importante fazer o exame numa fase precoce, onde a gente tem condições de curar o paciente. Em índices elevados, em torno de 95% dos casos, nos estadiamentos mais precoces. Enquanto que nos estadiamentos já com uma invasão de gordura periretal, pericólica ou linfonodos, esses índices de cura caem para até 20% por conta do comprometimento de linfonodos e, às vezes, a cirurgia não é realmente curativa. Sobre câncer retal, né? E câncer do ânus, quer dizer, e a relação com HPV, como é que é isso? Sim, o câncer coloretal, ele tem uma característica de ser um adenocarcinoma, enquanto que o câncer da linha pectínea para baixo, que é bem a região anal e perianal, ele se caracteriza mais por ser um espino celular. A origem de ambos são diferentes, né? Uma tem uma carga genética bastante clara, enquanto da área mais alta do intestino. Do reto para cima, cólon e reto. Enquanto que o ânus e a pele perianal, ela tem uma origem, geralmente por uma infecção viral, que é o HPV. Acredita-se que ele seja o desencadeador das lesões carcinomatosas do ânus. O câncer de ânus, no passado, ele era bastante pouco incidente. Nos anos mais recentes, com o advento do coquetel para os pacientes com HIV positivo, fez com que levasse essas pessoas a um tempo de sobrevida maior e a possibilidade maior de evolução para um câncer, porque a associação com o paciente imunodeprimido. O imuno não deprimido, ele tem uma possibilidade de resolução mais adequada do que o paciente imunossuprimido por remédios como o transplantado, a paciente lúpica que toma imunossupressores e os pacientes com HIV positivo que tomam o coquetel. Então, eles têm uma tendência à formação de câncer coloretal de câncer anal, que vem aumentando sua incidência nos últimos anos. Ambos, e o prognóstico é ruim, né? O prognóstico, se não bem controlado numa fase inicial, ele é bastante ruim do ponto de vista local. Nem tanto metastatizante, mas como é o colo retal, que é o adenocarcinoma, o espino celular tem uma tendência a ser mais invasivo localmente, extremamente agressivo e de rápida evolução. Então, são duas entidades diferentes. E quando o sujeito vai fazer a colonoscopia, é feito também uma anoscopia. Fala um pouco do toque retal, também tem utilidade? Existe um problema com relação à avaliação de colonoscopia. Muitos
tem pedido a colonoscopia e tem esquecido da parte mais importante do proctologista, que é o exame proctológico, que deve ser realizado previamente a qualquer colonoscopia de preferência. A colonoscopia se restringe a avaliações do reto e do cólon. O canal anal ele é mal avaliado pela colonoscopia. É o exame de anoscopia, seja ela simples, seja ela com magnificação de sua imagem, com qualquer aparelho, seja com uma microcâmera, seja com colposcópio, é uma anoscopia com magnificação de imagem que vai fazer o diagnóstico das lesões ainda não visíveis a olho nu, que é o nosso interesse no momento, porque as lesões que são ainda chamadas subclínicas serão as lesões que progredirão inexoravelmente de uma maneira grave se não tratadas numa fase inicial, a tempo. Então, hoje em dia, com o treinamento dos proctologistas com relação a essa avaliação mais adequada do canal anal, os ginecologistas tendo também essa visão de que há necessidade da avaliação do ânus de uma maneira mais efetiva por um proctologista que saiba mexer com essa entidade nosológica que está em crescimento, virou uma epidemia realmente o HPV. Então, está melhorando esse diagnóstico. A gente tem exames biológicos que se associa, o Papa Nicolau também sendo realizado no ânus. Nós temos bastante armas hoje em dia para fazer o diagnóstico da presença do HPV, de uma eventual infecção latente, mas o mais importante é o segmento adequado desses pacientes. A curto prazo, numa fase inicial, até um bom controle das lesões e, posteriormente, se espaçando mais semestralmente ou anualmente, dependendo se o doente é imunossuprimido ou não. Vamos ficar aqui com o HPV. Então, sim, o HPV se entende que é um vírus que predispõe ao desenvolvimento do câncer, né, espinocelular, que você está dizendo, no ânus e que pode invadir o canal anal também, sim, não é? Esse HPV já existe vacina, por um lado, né? Sim. Por outro lado, essa transmissão desse vírus é por sexo anal, não é? Não necessariamente. Não necessariamente? Não acredito. Camisinha não preveniria? Não necessariamente, porque a camisinha, existe um problema com os casais, que aí quando a gente fala utilize a camisinha, ele vai utilizar somente no momento da introdução do pênis, ou na vagina ou no ânus. E esquecem que as preliminares está colocando contato pele a pele e há o contato e há a transmissão do HPV. Tá. Além do que ele protege o pênis, mas ele não protege o escroto e outras áreas que podem também estar transmitindo. A própria paciente mulher, por exemplo, ela tendo um HPV vaginal, ela pode se autocontaminar. Suas roupas contaminadas, ou durante o banho, ou durante uma limpeza higiênica com papel, existe a autocontaminação. Então, ainda muito há que se saber com relação à transmissão real para o canal anal. De tal maneira, então, que o sujeito esteja preocupado com isso, a paciente, o homem, a mulher, ou seja quem for, ele tem a defesa da vacina, não é? Que agora é disponível, o preço caiu muito, né? Aparentemente. O preço caiu e o Estado já está pagando. Ele está se indica para crianças, meninas de 9 a 26 anos de idade. Já existe isso no SUS? Está para ser liberado, se já não foi liberado, para que as meninas sejam vacinadas gratuitamente, né? E os meninos também. Tá. E o que se espera disso é que se vai prevenir muito câncer de colo de útero, câncer anal, né? Exatamente. E assim sucessivamente. Pegando as crianças que ainda não tiveram contato com o HPV, nós estamos tentando fazer uma diminuição. Já existem trabalhos sobre isso na Austrália, onde se mostrou a diminuição
bem evidente do câncer de colo de útero em mulheres que foram vacinadas quando mais jovens. E enquanto o SUS não liberar isso, a pessoa tem que pagar particular a vacina, é isso? E fora dessas faixas etárias também, pode se vacinar todo mundo, mas tem que estar claro, muito claro uma coisa, a vacina ela ou é bivalente, que tem o HPV 16 e o 18, que são os mais frequentes, ou ela é quadrivalente, que é o 6, o 11, que são os dois benignos mais frequentes, e o 16 e o 18, que são os dois malignos mais frequentes. No entanto, nós temos mais de 200 subtipos de HPV. Então, a menina vacinada, ela pode, eventualmente, se considerar imune, entre aspas, e ela pode se desprevenir de novos tipos de HPV. Ninguém vai saber se aquilo pode vir a dar câncer também. É extremamente importante que a menina, mesmo que vacinada, mantenha toda a prevenção do seu HPV. É melhor não ter. Né? Que é difícil, né? É difícil hoje em dia porque mais de 90% das mulheres sexualmente ativas podem estar portadoras de um HPV latente, não necessariamente doentes, mas que a qualquer momento, eventualmente, pode desencadear uma lesão. A grande maioria das mulheres tem o HPV latente e ela não está em fase clínica e nem em fase subclínica. E o HPV pode dar câncer de pênis também, né? Câncer de pênis, o que é mais difícil pelo fato de ele ser visível, né? É mais visível do que os órgãos da mulher que são escondidos e alguém precisa olhar. O próprio paciente, olhando todos os dias, ele tem noção de uma lesão que vem aparecendo e crescendo. E que se for retirada, pode prevenir o câncer? Se for retirada, ela é totalmente preventiva em relação ao câncer. Toda vez que você interfere numa lesão, ela regride e você não tem mais a possibilidade dela evoluir para um câncer. Perfeito. Mas voltando à colonoscopia, é importante frisar que a colonoscopia, ela não avalia essa parte do canal anal de forma adequada, mas ela é perfeita para o cólon e o reto. E ela é o gold standard para fazer essa avaliação do câncer coloretal, que ainda é um grande problema em populações como a nossa, por exemplo, que é considerada uma população, aqui em São Paulo, de primeiro mundo e que com riscos de câncer por conta da forma que o povo se alimenta. Perfeito. Então, nós tivemos aqui informações importantíssimas sobre a prevenção, tratamento, diagnóstico de câncer coloretal, a importância da anoscopia, a importância da dieta. Espero que esse programa tenha sido útil para os nossos espectadores do Jornal da Justiça e desse programa de Direito à Saúde baseado em evidências científicas. Eu queria agradecer aqui a participação da professora Marisa, que trouxe essa experiência de várias décadas nessa área. Ela que é uma das melhores profissionais nesse assunto no Brasil e é professora da Unifesp. Professora, muito obrigado por estar aqui conosco. É uma honra tê-la tido aqui. E você conte conosco e se tiver interesse em obtenção de evidências para tomada de decisão em relação à sua saúde, do seu cliente, do seu profissional da saúde, eu queria lembrar também que existe no Brasil, o Brasil é um país privilegiado, existe o portal no Ministério da Saúde, Saúde baseado em evidências, e 2 milhões de profissionais da saúde podem se informar nesse portal. Os brasileiros todos, profissionais da saúde ou não, podem se informar no site do Centro Cochrane do Brasil.org, que está aí no seu vídeo. Meu nome é Álvaro Atala, eu sou médico, professor de Medicina baseada em evidências da Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo e diretor do Centro Cochrane do Brasil. Até a próxima semana. Muito obrigado pela sua audiência.